Perpendicular? Perpendicular ao veio central. Vá. Portanto, Sim. Ou seja, eles vão do menor, né, do círculo menor A, em direção sim, ao exato. círculo maior B, numa linha perpendicular e numa seta, né, que na prática depende das cargas, né? Só que como a Certo. carga positiva, ela, pelo enunciado, de acordo com o enunciado, ela está no centro e a Era interior. negativa está fora, então essas linhas do D, elas, além de serem radiais, né, ou perpendiculares, como tu falou, elas apontam para fora, né? Certo. Beleza. Então a gente não precisa fazer esse desenho. Usando a lei de Gauss, na presença de dielétricos e uma superfície de Gauss adequada, determine a intensidade do vetor deslocamento elétrico em função da distância R ao eixo do condensador. Exatamente. Aqui vai ser lei de Gauss, só que a lei de Gauss, quando nós não estamos a falar exatamente de campo elétrico, mas de vetor de deslocamento, né? Então, é praticamente a mesma coisa. Vou colocar aqui. A equação é essa aqui. Integral de superfície do dA. Esse D é o vetor deslocamento elétrico, né? Igual a carga, que a gente vai colocar assim, livre e interna. Interna a quem? Interna a gaussiana, né? Isso. Certo. Muito bem. Então, normalmente quando nós estamos a avaliar essas coisas, né, a gente só pega a parte frontal aqui para avaliar a lei de Gauss, né? Então, é isso. Me parece que o fato de nós termos a casquinha ali não importa, né? Um comprimentinho não importa, não vai importar. Porque ele não está pedindo nada dentro dessa casca, né? Quero dizer, nas limitações aqui, essas limitações não importam, né? Só deixar claro aqui. Na distância do condensador, tá. Muito bem. Esse D aqui, ele é radial, né? E a lateral desse cilindro também é redonda. Então vai ser paralelo. A gente pode dizer que vai ser simplesmente paralelo aqui. Ou seja, vai ter sempre a tal do produto escalar aqui ser com o cosseno do zero, né? Em outras palavras, a gente vai poder dizer D, e no lugar da área, né, nós estamos falando da área lateral do cilindro. Então vai ser 2πrL. Beleza? Isso. Muito bem. Quanto a isso, tá tranquilo, né? Eu nem sei porque que eu desenhei. Só uma questão, Samuel, desculpa. Diga. Na fórmula que o professor dá no nosso formulário, temos exatamente a fórmula como está aí, mas só que estamos a multiplicar por portanto é D vezes o vetor N, dA. Sim, não tem problema, é porque esse cara aqui é o NDA, só que eu já faço, dentro dele está o N, que é o vetor normal, né? Para que eu possa escrever esse diferencial como um vetor. No teu caso, teu diferencial é um escalar, né? Exato. Mas dá na mesma. Então tá bom. E daí aqui agora nós estamos interessados na carga livre, né? Acontece que, como nós estamos interessados numa gaussiana resumidamente aqui, né? Essa é a nossa gaussiana. A única carga livre que existe é a do condutor interno. Certo. Então eu vou ter que dizer aqui que é mais que, né? Portanto, eu poderia dizer que isso aqui é igual a mais que dividido por 2πrL. Acontece que esse Q, normalmente eles dão em termos do L, né? Por causa da densidade de carga. Só que aqui ele não fez isso, né? Aqui ele não fez isso, então a gente vai ter que deixar dessa forma a resposta, tá? E em nenhum momento ele falou sobre densidade de carga, etc. E, em especial, ele falou sobre ser mais que, né? Então, infelizmente, o jeito é deixar desse jeito. Eu acho meio feio. Por quê? Porque normalmente a gente deixa independente de L, né? Ele até pode dizer assim em alguns enunciados, o cilindro é infinito. Mas não tem problema nenhum, porque essa carga aqui,
ela normalmente é dada em função de L também, né? É uma carga que depende de L. Uhum. E a tua expressão fica não em função da carga livre, mas em função da densidade de carga. Mas não foi o caso aqui. Mas fique esperto que pode ser que na prova seja. Beleza? Então, vamos lá. Sim. Vamos para a C agora. Outra coisa que é importante deixar claro também, que que esse vetor de deslocamento aqui é em função do R mesmo, né? Então, é importante que apareça o R aqui. E é um vetor, bem, aqui não está bem no modo vetorial, mas eu acho que está bom. Vamos para C. Determine a intensidade do campo elétrico E em função da distância R. E aí, tu sabes fazer isso? Intensidade do campo em função da distância R. Portanto, a intensidade do campo usaríamos a fórmula de... Será a lei de Gauss dos dielétricos? Ou... Sim, se calhar. Tens uma expressão que relaciona diretamente o campo elétrico E com o vetor de deslocamento elétrico, tá? Consegues achar ela na tua ficha aí? Porque o que diferencia na prática, assim, bem grosso modo, o campo elétrico do vetor de deslocamento é basicamente o fato de ser um dielétrico, certo? Uhum. O fato de ser um dielétrico. Então, a expressão é a seguinte. D... Deveria estar na tua ficha. D igual a epsilon E. Só isso. Sim. Está logo aqui na lei de Gauss. Exato. Então, se tu queres achar... Uma notinha. Isso. Se tu queres achar o D, pronto. É só isolar ele, né? O E, desculpa, é só isolar ele nessa expressão, certo? Certo. Pois pronto. Então é isso. Precisamos nem fazer. D determina a diferença de potencial ΔV entre os dois condutores. Num problema com simetria cilíndrica, nós temos essa expressãozinha aqui. Muito bem. A única forma que eu consegui fazer este exercício nem sequer se aproximou a essa nota que o professor pôs aí. Não sei o que é que ele... Onde é que ele foi buscar bem, isso? isso aqui é um diferencial em coordenadas cilíndricas, tá? Então não tem muito segredo. Mas nós vamos fazer isso aí. O que tu tens que lembrar, de facto, é que existe uma relação entre a diferença de potencial e o campo elétrico, né? Uhum. A integral do campo elétrico dr. Muito bem. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Nós já temos a expressão do campo elétrico, porque eu obtive ela na C, passando o epsilon para baixo. Uhum. Então, vai ficar aqui 2π epsilon LR dr. Daí tens que passar todas essas constantes para fora, tu vai fazer só a integral de 1 sobre R, que tu já aprendesse em cálculo, né, ou análise, não sei como vocês chamam aí, que é LN, não é mesmo? Certo. LN do final menos do inicial, que no nosso caso aqui são esses raios ali, basicamente, né? E existe uma propriedade LN que me permite juntar esses dois aqui para ficar mais bonitinho, que eu acho que é a expressão mais bonitinha que teu professor quer. De facto, não precisou daquilo, né? Fica LNB sobre A, não é? Exato. Nem precisou daquela derivada para nada, a princípio, né? Puxa, não sei. Mas ele deu... Ele deu, né? Será que ele deu essa expressão? Ele quer dizer com essa expressão aqui, esse U era esse V? Não, é o gradiente, né? Gradiente, quando não tem variação em θ em Z, é isso aqui mesmo. É pegar a tua função e fazer a derivada em R. Eu acho que ele quis dizer isso mesmo. Eu poderia resumir a minha integral com isso.
Levando em conta que eu estou variando só em R, percebe? Tipo, a gente poder. Olha só, preste atenção que é importante. A gente poder utilizar essa integral aqui é por causa da simetria cilíndrica que ele cita aqui, ok? Ok. Se não fosse simetria cilíndrica, a gente, primeiro, não estaria falando de um campo conservativo. E daí um campo conservativo já não te permitiria fazer essa relação aqui, tá? E agora, como tu pode fazer essa relação aqui, qual que é o contrário disso? Não é uma integral em R? Né? Tipo, ali a gente está usando o símbolo do gradiente, mas não importa, né? Aqui é a mesma coisa que dizer du dr, né? A derivada é o quê? Não é o campo elétrico? Então, a hora que eu faço o contrário disso, ou seja, eu passo dr para lá e integro, eu vou ficar com delta u, independente do que seja esse u, igual a integral de e dr. Entendeu? É só vamos dizer assim, ele só está argumentando que tu pode fazer isso na simetria cilíndrica. É um argumento. É que assim, quando a gente pega o Halliday ou qualquer livro de eletromagnetismo, ele já vem com isso, né? Só que isso só é válido em algumas condições. De campo conservativo, em específico. Essa é a condição. E para o campo ser conservativo em cilindro, tem que depender só de R, beleza? Sim, ok. Tá bom. Muito bem. Até porque, se tu for, por exemplo, estudar circuito elétrico, tu não pode dizer isso aqui, né? Já parou para pensar? Pois. Justamente porque dentro de um circuito elétrico, tu não tens um campo conservativo, resumidamente. Apesar de ter conservação de energia. Então tá. São só argumentos. Pronto, feito. Acredito que tenha chegado nessa resposta já, né? Sim, foi, exato. Tá. Então tá aí o motivo. Determine a capacidade de C do condensador em função de todos esses negócios. Bem, a gente também tem uma equação para C, né? Acredito que tenha, sabes, né? Sim. Aqui é sobre delta V. Exato. Então, obviamente, a gente vai chegar nessa expressão clássica aqui. Nada além disso. Alguma dúvida? Está certo. 2π. Aqui. Lá de cima. V. Ok. Ok. Então tá bom. Então podemos ir para a próxima. Tem alguma que tu queiras fazer? Sim, se calhar do campo eletrostático, a primeira de todas, aquela que é uma linha do exame, portanto, este exame todas as imagens. Tá, é nessa ficha aqui? Sim. Da imagem anterior. Anterior? Não tem antes dessa. Ah, tá. Só se for na nossa conversa, né? Exato. Mas a falar dessa aqui. Exatamente. Yeah. Qual a questão? A primeira. A primeira? Tá. Onde tem que usar a lei de Coulomb, normalmente a matemática é um pouquinho mais complexa. Vamos dar uma olhadinha. A barra de comprimento L, espessura desprezável, está uniformemente carregada com carga Q maior que zero. Determine a componente EY do vetor campo elétrico gerado pela barra 1 no ponto P, situado sobre a extremidade da barra. O ponto P está aqui, né? A uma distância y desta figura. E daí ele ensina uma integral pra gente aqui. Tá bom. Me parece que tu estava seguindo o caminho certo. Querendo descrever a distância que você chamou de R em função de um valor fixo, que é o y, e em função do que seria o x aqui, né? Levando em conta que esse x varia e levando em conta que esse x também descreve a carga, não é mesmo? Certo. É assim que a gente tem que fazer, porque quando a gente olha para a nossa lei de Coulomb, ela tem algumas variáveis possíveis, né? Cargas, distâncias, etc. A gente tem que deixar tudo parametrizado em função de uma coisa só. Caso X. Eu acho que o X me parece ser o mais legal aqui. Às vezes a gente faz em função de θ. Beleza? Então vamos lá.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A tua figura tá bem legal, mas eu vou fazer ela maior aqui. Então, essa é a barra. Tens o Y aqui. E o ponto P. Esse aqui vai ser sempre a tua distância R. É isso que aparece na equação de facto. E daí, tu tens esses pedacinhos que na prática são os DQs, não é mesmo? Certo. Porque a carga vem da barra, não é? Mas tu pode dizer que esse dq é um lambda dx. Porque lá na equação da lei de Coulomb, quem aparece é dq, não é mesmo? Veja, o dE é igual a... Bem, eu vou colocar capa, para não precisar ficar carregando 4π y0. Capa dq sobre r, né? R quadrado, melhor dizendo. Então eu vou fazer essa substituição com dq. Outra coisa, né? O campo elétrico, nesse caso, ele vai ser, já que a carga é positiva, vai apontar para fora, né? Mas o importante é que ele vai ser o somatório de todos esses campinhos aqui, não é? Daqui, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Certo. Então, ele vai ser um vetor na diagonal mesmo. Às vezes a gente tem a facilidade de poder destruir uma certa coordenada dele, né? Por exemplo, se fosse só na horizontal, a gente colocaria aqui cosseno de θ e já poderia fazer mais simplificações com trigonometria, mas não é o caso, né? Então, eu posso fazer o seguinte, entendendo o teorema de Pitágoras, eu posso dizer aquilo que tu havia dito, que o R é igual a x ao quadrado mais o y ao quadrado. Então, R ao quadrado vai ser só esses caras. Portanto, sem a raiz, eu quis dizer. Portanto, eu posso dizer aqui que vai ficar capa lambda dx sobre x ao quadrado e ao quadrado. Entendendo que esse cara é fixo, né? Certo. Pronto. Bem, essa aqui saiu bem fácil até. De novo, porque a gente não precisou pegar componente nenhuma, é simplesmente o DE que a gente quer, o DE integrado, né? Vai ser a soma de tudo isso varrido aqui até o final. Então vai poder, o nosso x começa no 0 e acaba em algum valor aqui. Ele falou qual é? L. Isso. Só que ele fala alguma coisa aqui sobre ele querer só o EY, né? Ó. Certo? Certo. Então a gente não está interessado exatamente no DE, mas na componente vertical aqui. Certo. Que empurra o ponto P. Isso. Tá bom. Só que agora tem um detalhe, né? Se eu estou interessado no EY, vamos chamar de EY esse cara aqui. Então eu estou interessado em algo que envolve o ângulo θ. Quem vai ser θ? Esse cara. Porque esse cara eu posso dizer que é igual a esse, né? Então eu posso dizer que ele está associado aqui com o cateto adjacente do ângulo, levando em conta que esse cara aqui é a hipotenusa. Certo? Certo. Veja, se eu fechar um triângulo aqui, se eu fechar esse triângulo aqui, essa aqui é a hipotenusa. Isso. E aqui, claro, ficou pequenininho. Esse cara tá grandão porque ele já é a soma de todos os Ds, né? Eu fiz ele com uma soma de todos os Ds. Mas eu poderia deixar de ser preguiçoso, apagar e colocar bem pequenininho aqui. Né? Vai ser o dy. Daí fica claro que o dy é a componente cosseno, né? Do θ. Certo. Portanto, vamos lá fazer bem legal. Mas a acompanhar, né? Então eu vou colocar y aqui e aqui eu vou colocar cosseno θ. Só que eu posso escrever esse cosseno θ como cateto adjacente, que é... quem que vai ser o cateto adjacente aqui? Se eu pensar nesse triângulo, eu tô ferrado. Porque daí eu vou ter outro diferencial, vai me estragar tudo, percebe? Vou ter esse cara diferencial, esse cara diferencial, se eu quiser usar. Então o melhor é usar esse triângulo aqui que tem valores fixos, percebe? É o mesmo θ, então eu posso usar esse outro triângulo.
Portanto, eu vou ter o cateto adjacente y dividido pela hipotenusa R. Entendeu a ideia? Ok. Então vai ficar y dividido por x² mais y ao quadrado. Ai, ai, ai. Daí a coisa começa a escalar um pouco. Opa. A dificuldade começa a escalar um pouco. Mas teu professor foi gente fina, porque ele colocou uma integral que resolve isso aqui, né? Lá no enunciado. Então, levando em conta que y é constante, nós podemos fazer o seguinte, já dizer que y é igual ao kappa, lambda y, integral de dx por x² mais y ao quadrado. Foi isso que o teu professor deu lá no enunciado? Vamos ver. Não, ele deu 3 meios, por quê? Porque eu errei. Eu errei ali no cosseno, né? Porque R não é isso aqui. R é a raiz quadrada disso, certo? Certo. Yeah. R quadrado seria isso, né? R é a raiz quadrada disso. Então, aqui eu posso colocar um meio, né? Que é a raiz quadrada. Então, aqui vai virar 3 meios. Agora sim tá igual ao que o teu professor forneceu. Certo? Cebou aqui, então eu vou só pegar. Eita, vou só pegar essa nota, jogar lá perto pra gente já usar ela como resolução da nossa integral. Dá pra perceber? Tô. Então tá bom. X y ao quadrado. Resolver essa integral aqui é muito chata, porque teria que utilizar substituições trigonométricas, arco tangente, essas coisas, tudo, né? Muito difícil. Que bom que ele já deu essa resposta. Ele foi gente fina. De 0 a L. Certo? Consegues só depois mostrar lá em cima como é que fizeste para o cosseno, portanto, passares o cosseno para a derivada do y. De novo? Tá, ó. Como o problema pede o EY, eu fiz um pequeno triângulo aqui mostrando a relação do campo elétrico que vem de cada carguinha, né? Porque a gente sabe, se a carguinha tá aqui e esse é o R, o campo vai apontar nessa direção, certo? É uma característica do campo elétrico. Mas eu estou sempre interessado no DY. Por quê? Porque ele pediu. Então eu disse que o ângulo entre o DE e o DY é esse θ aqui. E por ângulos separados por um vértice, né? Por um ângulo separado por um vértice é o mesmo que aqui. Então, é o cosseno θ porque é a cateto adjacente. Mas eu não vou usar esse triângulo para substituir o cosseno. Eu vou usar um triângulo mais simples de trabalhar, que é esse. Certo. Também tem o mesmo θ, né? Exato. Então, eu fiz aí, joguei lá, barari, barará. Daí aqui vai ser só jogar o L, né? E o 0. Então, depois que a gente faz isso, nossa expressão fica assim. Eu vou substituir o kappa, tá? Vai ficar lambda L 4π epsilon 0 y L quadrado mais y ao quadrado. Ok? E esse lambda L aqui é a própria carga total. Olha que legal, né? Então a carga total acaba voltando pro problema. E vira uma expressão bem coerente, se tu parar pra pensar, né? Carga sobre o 4π epsilon 0 e alguma coisa associada à distância. Né? Por sinal, a própria unidade de metro quadrado mesmo, que é o que aparece no campo elétrico. Ok? Então está bem. Mais uma questãozinha feita. Tens alguma outra aí? Desta que fizemos até agora, qual é que achas que, se fosse para entrar com a lei de Faraday, portanto, Faraday no sentido em que provavelmente haveria variação ou de distância ou da corrente, se calhar,
com o tempo. O que é que achas desses exercícios que eu te mandei? Quais é que seriam mais prováveis de entrar numa lei de Faraday? Se calhar no condensadores ou nas espiras? Bem, vamos lá. Tu poderias me apontar exatamente a questão específica? Eu estou a perguntar porque as únicas questões que tinham lei de Faraday nesses exames são questões que eu sei que não vão sair. Portanto, é a toroide e havia uma que era o condutor filiforme com uma espira que se afastava. Portanto, haveria de ser noutro exercício qualquer do género destes que tivemos a fazer que teria uma variância em termos de lei de Faraday. Ah, tá. Tu quer meio que saber padrões de leis de Faraday, certo? De fato, tem o toroide, tem o solenoide. Mas não precisa ser necessariamente isso, né? Porque a lei de Faraday, ela tem um monte de outras coisas possíveis, né? Vamos ver se a gente tem algum exemplo legal para fazer, que não vai ser nem toroide, nem elipsoide, nem nada do gênero. Pode ser simplesmente uma grade entrando num campo elétrico que tem um determinado tipo de propagação. Daí as situações elas ficam bem complexas. Mas nessas fichas aí, será que tem? Porque nas folhas que tu me mandou não tem. Deixa eu abrir os PDFs aqui. Ó, tipo, essa aqui me parece ser, ou não? Sim, ó, tá falando de fé induzida, né? Essa questão aqui. Sim. Aqui já é lei de Faraday. Podemos fazer essa? Por favor. Aqui, ó, quando ele começa a falar da espira regular filiforme. Ela provavelmente é por onde vai ter o fluxo do campo magnético. A gente sabe que essa variação do fluxo do campo magnético gera corrente. Vamos lá. Deixa eu começar aqui, porque a questão vai ser longa. Vou até abrir um outro arquivo. Deixa eu guardar os velhos aqui. Tava a dar explicações. Salvar. Muito bem. Vamos lá. Essa questão aqui vai ser barra pesada. Determine em função do tempo o valor da intensidade da corrente elétrica que atravessa a área da seção recta do condutor 1. Dada a simetria cilíndrica da corrente elétrica no condutor, um elemento de área paralelo à sua seção reta pode ser escrito dessa forma, tá? Primeiro, o que a gente tem que fazer aqui é encontrar um elemento de corrente, então, para a gente poder integrar todos eles, né? Um elemento de corrente, tendo em vista que nós temos a densidade de corrente elétrica, pode ser dado dessa forma aqui, ó. DI igual a JI, que é um valor fixo, né? Densidade de corrente, a princípio. DA. É fixo não, porque ele está variando ali com o seno, né? Mas ele entra aqui, né? A variação está no DA, isso que eu quero dizer. E o enunciado já deu uma dica para nós, né? Que o DA, como nós estamos falando de uma área, é 2π RDR. Tinha chegado a fazer essa questão já? Não, esta não. E honestamente não sei se parece-me que será uma coisa que sairá. Não sei se vale a pena estarmos a gastar. Estava a dizer que era muita. Foi tu que falasse. Eu sei. Então tá. Olha, os professores. Tem wildcard de vez em quando. Os professores de física costumam gostar muito da lei de Faraday. Talvez não seja uma questão igual a essa, mas acho difícil uma prova não cair lei de Faraday. Não sei. Muito bem. Não sei. Show de bola, então vamos lá. Deixa eu continuar aqui. 2πr, ou seja, né, a variação da área está em função de você variar o raio. E é importante colocar isso aqui em função do raio, porque a densidade
de corrente elétrica varia em função do raio também. O que a gente tem que fazer agora, né? Fazer a substituição da expressão ali. Ou seja, vou integrar de 0 a A, que é o raio, o nosso J0, R ao cubo, seno de ômega t, que foi a informação que ele deu sobre a densidade. Bem, essa integral aqui ela é bem fácil de resolver, né? Porque eu estou integrando em R, não em T, não tem nada a ver com seno. Então vai ficar... Pode tirar tudo fora. Sim. Muito bem. B. Represente as linhas de força do vetor indução magnética gerado pelo condutor 1. Fora do condutor. Assuma que o sentido da corrente 1 é o sentido positivo do eixo Z. Bem, isso aí tem a ver com a regra da mão direita, né? A gente já tem o eixo vertical aqui, Z, por exemplo, nessa figura aqui, ou nessa. Pela regra da mão direita, apontando o polegar, o sentido da corrente, que é mais Z, os dedos eles giram em torno do fio, certo? E se você fizer isso com a sua mão direita agora, você vai ver que os seus dedos estão girando no sentido anti-horário, certo? Então as linhas vão ser círculos concêntricos ao fio, né? Num plano que é perpendicular ao eixo. Então, por exemplo, eu poderia fazer assim, para ser bem simples mesmo. Aqui está o fio, tu tá vendo ali de cima, ok? Como se fosse os GTAs de PlayStation 1. Daí você vai ter os campos assim, né? Certo. Ok? Muito bem. Acho que isso é uma boa representação. Vamos colocar aqui que é o mais Z, né? Só para deixar claro. Mas tá bem. Maravilha. C. Determine utilizando a lei de Ampère no vácuo a expressão da intensidade B1 do vetor indução magnético gerado pelo condutor 1. E aí? Tendo em vista tudo que nós já fizemos, tu conseguirias fazer a C? A indução magnética. O Ampère no vácuo. Temos uma fórmula para isso. Nós temos uma forma que tu tens que saber de cor já, porque senão o professor vai te incomodar, que é a lei de Ampère. Né? Procuras a lei de Ampère aí na tua ficha. Lei de Ampère, só tem lei de Ampère para o campo magnético. Mas a lei de Ampère é com o campo magnético. Portanto, é integral C, H vezes DL, que é igual ao somatório dos I's que atravessam S. Tá, eu acho que tu me falou isso, integral de BDL, né, que é o campo magnético. Se eu for usar H, usa o vetor H. Mas usar o H, nem L, H, tanto faz, né? O importante é que tu estejas a falar daquilo que representa o comprimento do que tu está, de onde está a passar a corrente. Né? Certo. Ok? Isso. Então essa é a lei de Ampère. Muito bem. Então, como tu podes ver aqui... O somatório de todos os I's que atravessam S. Deixa eu só abrir a porta para a minha namorada, só um segundinho. Somatório é uma coisa que a gente não costuma falar muito quando estamos a falar de integrais, né? A gente fala integral, né? Mas sim, é o somatório infinito, né? De cada um dos infinitesimais. Acontece que está quase pronto já a resposta. Por quê? Porque o lado esquerdo, ele independe do lado direito, né, a princípio. O lado esquerdo fala só da geometria do problema. Já que a gente sabe que o campo magnético vai ser sempre paralelo ao vetor linha, né, daquilo que tu estás a trabalhar. Então, por exemplo, nós estamos ali na nossa
circunferência. Certo? O campo magnético, como a gente viu, ele é, por exemplo, aqui, né? Ele era anti-horário, etc. Certo? E se eu for representar um DL dessa circunferência, o que que seria? Seria isso aqui. O perímetro. Exato. Né? Na hora que eu estou integrando ali, o DL tem a ver com esse perímetro que a gente representa dessa forma, né? Então, certo. Eles são sempre paralelos, etc. E se eu for pegar aqui, então, uma vez que eu vou pegar a integral de DL, dessa linha, né? Isso aqui é uma integral de linha, né? 2πr, certo? Certo. Isso. E agora, quem que é o I aqui? Aquele I que a gente acabou de encontrar ali. Entendeu? Tá compreendendo? Tô. Tem segredos. O problema está sendo construído questãozinha a questãozinha, né? Bem, essa integral aqui dá 2πr, então dá para simplificar bastante coisa. Simplificando, vai ficar com I0 J0 A5 seno de ômega t dividido por 5R. Ok? Certo. Pronto. Vamos para a próxima. Agora vem a parte de lei de Faraday. De fato. Considere uma espira retangular filiforme na vizinhança do condutor 1. A espira tem 2 lados paralelos e 2 lados perpendiculares ao eixo do condutor 1. Tá em pé, né? Em outras palavras. Determine a expressão do fluxo 2,1 do vetor indução magnética gerado pelo condutor 1 através da espira retangular. Muito bem. Ele só quer saber o fluxo. Ainda não está pedindo, de fato, a corrente induzida e coisas do gênero de quando a gente está falando de lei de Faraday. Bem, o fluxo, ele está associado com a variação... Não, ainda a gente não está falando exatamente de variação, né? A gente está falando do fluxo. Então, o fluxo é isso aqui, né? Fluxo é igual a integral de BdA. Ok? Né, perceba que é diferente da lei de Ampère, porque na lei de Ampère a gente está falando de um caminho DL, aqui a gente está falando de uma área DA. É por onde passa o campo magnético, né? Muito bem. Então, quando a gente olha para o nosso amiguinho aqui, essa área, ela tem um valor fixo de altura. O L é fixo. Bem, vamos dizer assim, o L é fixo em relação ao campo magnético, né? Por quê? Porque o R varia no campo magnético. Olha só a expressão do campo magnético aqui. Certo? Certo. E quem é esse R? Esse R é uma distância perpendicular ao cilindro. Então, por exemplo, isso aqui é um R, sacou? Uma distância perpendicular. Portanto, a gente vai ter que dizer nessa integral que o nosso R começa aqui, tipo, esse é o R inicial e esse aqui é o R final. Então o R está variando, né? O fluxo, vamos dizer assim, a princípio o fluxo ele é maior aqui do que ele é aqui, sacou? Claro. Ou seja, ele é mais perto do começo aqui em relação à distância, né, do que aqui. Então por isso que a gente tem que integrar, vamos dizer assim, ponto a ponto. Não é simplesmente pegar essa área e multiplicar, né? A equação do campo vezes essa área. Não pode. Para B e para C. Não é só isso, né? Seria maravilhoso se fosse. Mas como o campo não é uniforme no raio, né? Então a gente vai ter que integrar. Esse é o motivo de a gente estar integrando. Portanto, o primeiro passo é entender que esse dA vai ser um L fixo vezes o dr. Aí sim, né?
Isso aqui, daí tu vai somar todos esses DRzinhos aqui e vai ter área. Beleza. Porque às vezes a gente faz isso no automático e daí não entende, ou chega na prova uma situação um pouco diferente e ferrou. Né? Então, por isso eu estou explicando esse ponto aqui que é bem importante. Então, tu tens aqui a integral de B até C, daquela expressão toda, né? Só que aqui tem um detalhe interessante, né? A única coisa que precisa ficar dentro da integral é aquele termo de R. Então eu posso colocar o μ0, nem vou escrever todo o I, né? Vou colocar só I aqui. A gente já tinha, né? 2π. Porque veja, toda essa parte aqui do campo magnético é basicamente o I. Certo? Lembra disso? Aqui, ó. Esse I aqui. Sim, exato. L, integral de BC, LDR. Eu acho legal deixar em função da corrente esse negócio, por isso eu tô fazendo isso. Beleza? Então, claro, isso aqui vai de novo dar LN, né? Um dividido pelo outro. Eu coloquei L aqui, que maluco, é 1 sobre R. Só ficou a parte do R dentro. Isso. Então, agora que eu resolvo. Ln C sobre B. Certo. Certo. Então, achamos o fluxo. Só foi fazer essa integral. O que pede a próxima? Determine a expressão da força eletromotriz induzida na espira retangular. Aqui nós já estamos usando a lei de Faraday. Devido ao fenômeno da indução mútua entre os condutores 1 e 2. A história é essa mesmo. Um induz o outro induz o 1. E aí, será que tu sabes, tendo em vista esse fluxo, encontrar a força eletromotriz? Deixa eu ver. Tu achas? Calhar seria o mais fácil portanto, pela integral do vetor V vezes o vetor B vezes dl. Definitivamente não. Não? Não. A lei de Faraday é o é seguinte. dependente do tempo, claro. Ela é dependente do tempo, exatamente. E esse cara depende do tempo, certo? Pois. É um seno de Então tem ômega que ser t outra, ali. tem que ser. Bem, Tem que eu ser fiz menos. tudo até agora. Eu quero que tu me dê a resposta final aqui, porque eu estou sentindo pouca segurança da sua parte quando eu faço perguntas. Resolva isso. Vou te mandar aqui todo o passo a passo. E me mandas uma foto, tá? Te mandei no WhatsApp tudo que eu resolvi. Então, tu já sabes o que tem que fazer. Pega esse aqui, escreve ele em termos do seno de ômega t, né? E quando tu tiveres esse negócio derivado, tu me mandas a foto. Sem perguntas, porque na hora da prova eu não vou estar lá para te dar explicações. Me mandas o que tu achas que é e eu corrijo se estiver errado, tá? Diz-me só uma coisa antes de eu começar. Usa a fórmula que o professor deu, que é menos d sobre dt dupla integral de b nda. A forma que tu tens que usar para resolver essa questão tá aqui. Só essa, portanto. Okay. E o φ eu encontrei aqui. Ok? Consegue só mandar então. Já mandaste. É isso.
Estás com problema para fazer essa derivada? Estou um bocadinho encalhado. Sim. Não percebo o problema, hein? Yeah. Porque a única coisa que você tem que fazer é a derivada no tempo. Qual é o único termo que tem tempo? Seno de ômega t. Certo. Então, qual que é a derivada do seno? A derivada do seno é menos que seno. Menos o derivado. É isso, é o derivado do seno. A derivada do seno é cosseno. Não tem menos na frente. Se fosse o contrário, teria. Exato. Olha, quando que é a tua prova? É hoje? Uhum. Me parece que tu sabes bem a parte de física, mas a parte de manipulação matemática não tá das melhores, hein? Não, bem, não tá. De toda forma, vamos lá, eu vou colocar esse negócio aqui. E todo mundo é constante para o dt menos aquele seno. Então, fazendo a substituição aqui, vamos ficar com... bem, vamos lá, vou apagar tudo de uma vez aqui e escrever mais bonitinho. Vai ficar M0, L, J0, A5, isso dividido por 5, Ln de CB. O que é que está elevado assim, que é o A? É o A, isso. Daí agora aqui que nós vamos fazer a derivada, né? Devia ter separado logo. Isso. A derivada do seno ômega t. E de facto é aquilo que tu falou, né? A derivada de quem está dentro, o seno de quem está dentro. Então, exato. Aqui tem um sinal de menos, eu estava quase esquecendo, que vem da própria fórmula, né? Então, derivada de quem está dentro, ômega. O seno de quem está dentro. Pronto, era só isso. Acho que tu estás a pensar que as coisas são mais complexas do que são, tá? Elas não são tão complexas assim. Eu tenho certeza que tu sabes fazer derivada, mas eu acho que tu pensou que tinha algo a mais a ser feito, né? Sim, 100%. Pois é. Não, vá com confiança. As questões não são tão complexas assim. A matemática delas está simples. A interpretação tu estás bem, então tenho certeza que tu vais bem, tá? Aquilo que tu achas que é, provavelmente é o que é. Põe isso na cabeça, tá? Tens que ter confiança acima de qualquer coisa. Estás no fim do curso, poxa, com certeza tu sabes bem, tá bom? Então, até digo isso porque teve uma vez, quando eu fazia cálculo 1, a primeira matéria de cálculo na faculdade, que eu não tinha confiança, mas eu estudava mais que os outros. Daí chegou na prova, eu vi que uma amiga minha, que eu achava muito inteligente, estava demorando muito uma questão, e eu achei que eu que estava errado. E no fim, quem estava era ela. Então, se eu tivesse confiança, teria ido melhor na prova. Então, vá com confiança, tu faz bem, tá? É isso. Então, até boa sorte na prova. Tchauzinho.